Uhum. Cris, está no nosso horário. Posso fazer a prece? Não é o Cris, é o É Fabiano. o Fabiano. Nem Tá no precisa nosso me horário. cumprir, né? Pode fazer. O trabalho é nosso. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por esta oportunidade, por esse momento de reflexão dessa doutrina maravilhosa, esses estudos. Rogamos aos filhos encarnados e desencarnados para que nos auxilie, nos oriente nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado a Jesus. Obrigado, amigos. E assim queremos dar por aberto nossos estudos de hoje. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou ajustar aqui para assim nós seja. a tela. Bem rapidinho. A gente ir lendo. Ele é um capítulo 7º, então, Programações Abençoadas. Bom, desde outros livros do Filomeno, que a gente já tem estudado aqui, boa parte do grupo aqui vem acompanhando um bom tempo, fazendo estudo literário, né? E eu estava esses dias pensando em dizer, assim, que nós já lemos mais de quase 10 livros, viu? Juntos, assim. Isso é um novo formato muito bom, porque tu tem um ganho. Quando tu lê solitariamente, a tendência é que tu, ao ler, faça o teu próprio juízo. E geralmente o juízo está atrelado ao nosso próprio conhecimento, né, que a gente tem. Então, esse é o juízo que a gente faz, o entendimento que a gente faz de acordo com o padrão cultural, moral, intelectual, enfim. Quando a gente faz em grupo o estudo, ele se torna diferente exatamente porque daí eu escuto o outro, né? E aí escuto a intervenção, a fala, a leitura do outro, que é uma coisa que também ajuda, porque daí eu movo a audição, que é um outro meio de aprendizado, né? Não é só a visão, mas a audição. E então esses são os ganhos de estudar em grupo. E aí a gente não consome apenas conteúdo, mas agrega muita informação detalhada, né? Por isso a gente vai projetando aqui e vai fazendo. Então, já estamos no 7º. Eu vou então pedir para vocês, eu vou abrir aqui lendo os 2 primeiros parágrafos, só para a gente ter uma ideia. Vou fazer uma pequena introdução do passado. O Mauro, então, no passado, ele estava onde? Alguém pode trazer para nós a informação? Só um pequeno assim, esboço do que foi o passado, capítulo passado. Alguém consegue pegar algum detalhezinho, alguma informação? Ele era uma mulher que facilitava, no caso, uma castelã, como chamam, facilitava a promiscuidade sexual. Sim, exatamente. Mais alguma coisa? Mais alguma... Narrou, então, a questão da Madame X, né, do passado, e trouxe aqueles encontros espirituais, né, o Mauro, então, reencarnado agora como um padre, e aí ele vai trazer nesse capítulo essa ideia do que é o padre, né? A ideia de um padre é a ideia de um pai, a ideia de alguém que vai salvaguardar a presença de Deus materializada. Essa é a proposta. Então, essa foi a proposta da reencarnação do Mauro. Só que daí ele passa, porque ele traz o seu passado horripilante, né, na questão do desvio da sexualidade em desequilíbrio, veja sempre por esse ângulo. O sexo não é ruim, o sexo é algo divino, lembrando, sempre tão sublime que Deus elege o sexo para trazer a vida na Terra. Mas não é o caso de muitos que gringolam pelo sexo, como também pela outros vícios, né, que não é só o sexo. E no caso do Mauro, então, ele se derrapa por ali. E reencarna, então, com a missão de ser um sacerdote, homem, ao contrário do que era antes, e assim trabalhar através do sacerdócio, nessa proposta, encaminhar almas, né? Mas ele é vencido porque ele traz dívidas, portanto, ele traz inimigos. Esses inimigos, então, o assediam
E aí ele é pego lá pela professora, quase no ato de assédio a uma criança na escola. Então ele passou por aqueles processos de ser levado durante esse desdobramento, para que ele fosse acordado na consciência por os compromissos. E o capítulo de hoje é exatamente isso, né? Então, concluímos os trabalhos mediúnicos, porque o Filomeno estava numa casa espírita fazendo os trabalhos mediúnicos de intervenção, comunicação, os espíritos, trouxe o obsessor à mesa, né, que foi uma vítima do Mauro nesse passado, e afastados os meandros dos encarnados do grupo da instituição, rumamos aos seus lares. Ou seja, né, assim como nós somos da casa espírita, nós terminamos os nossos trabalhos na casa espírita e vamos para a nossa casa. E eles também eles foram juntos. E lá eles continuaram as atividades espiritual junto daqueles que tinham sido atendidos, ou seja, na mesa mediúnica, cuja terapia deveria ser mais acurada. Então, eles iam fazer um pouquinho mais. A gente sabe, por informação, que um trabalho numa casa espírita, principalmente pelas vias mediúnicas, ela não cessa ali só porque nós fomos embora, né, gente? Continua. E os médiums que trabalharam continuam, quando tem condições, seguem trabalhando junto, né, nas casas, nesse ambiente espiritual. Nós somos médiums até no mundo espiritual. Alguns seriam transferidos para a nossa esfera de ação, outros ficariam alojados na instalação da casa. Diversos seriam liberados, a fim de elegerem o melhor caminho a seguir. Então, como tinha muitas entidades, deixaram uns ir embora, segundo o livre-arbítrio, ou ficaram alojados lá no centro espírita, respeitando-se a liberdade de escolha de cada qual, experimentar a claridade, o vislumbre. Agora seria necessário deixar-se penetrar pela luz, de modo a beneficiar-se largamente dos seus recursos preciosos. Vou ler mais um pedaço. Aos primeiros minutos da madrugada, o irmão Anacleto convidou-nos, a mim, no caso Filomeno, e ao Dilermando para arrumarmos a casa paroquial, ou seja, lá onde estava o Mauro adormecido, a fim de trazermos Mauro às reflexões através de um desdobramento pelo sono, estado de emancipação da alma, tá? O que não foi muito difícil. O seu estado, devido a... ele estava muito, né, o ânimo muito quebrantado, facilitou o recurso de especializado e adormecido, conduzindo-no ao recinto onde se operava a reunião mediúnica. De imediato, seguimos o mentor na direção do lar da professora Eutimia, ou seja, a diretora que havia pego ele lá no ato, tentando violentar a criança do educandário, onde Mauro lecionava. A senhora permanecia acabrunhada, com a mente em turvelinho. Aquela hora, embora houvesse tomado uma medicação calmante, sem haver dito nada para o marido, ela não tinha contado para o marido nada da situação para ninguém, ficou em silêncio porque ela era uma mulher cristã, ela era uma mulher ligada à Igreja Católica, tinha o hábito de orar e tudo mais. Então, apenas quis se acalmar, porque o mentor havia conversado com ela, né? Assustada com com aquele fato, recorreu à ajuda de uma oração, conforme os padrões religiosos dela, que era católica. Aí, para mim não ficar lendo, né, ninguém ficar aqui monopolizando a palavra, eu vou pedir então que alguém tenha uma leitura boa, sim, para nós, boa no sentido que possa ser entendido, ler, e todos têm. Então, quem se oferece para ler? Vou ler um pouquinho. Tá bom. Oi. Enriquecida por uma família bem constituída, mãe devotada de 2 crianças com idades entre 8 e 10 anos, uma linda garota e um simpático varão, o esposo era homem sério, voltado para as questões espirituais da religião que ambos professavam. Podemos afirmar que se tratava de um lar constituído em bases cristãs, sem as excentricidades dos comportamentos mundanos da atualidade, onde o vazio existencial e a vulgaridade têm primazia nos relacionamentos que deveriam ser afetivos. Adentramos pelo lar e encontramos alguns espíritos amigos que ali também se domiciliavam.
face às vinculações efetuadas com a família, de tudo transpirava paz e bem-estar numa psicosfera de harmonia, o que é, de certo modo, bastante raro nas famílias contemporâneas e nos seus ninhos domésticos. O nosso instrutor adentrou-se ao qual, enquanto aguardava do lado de fora, em bom diálogo com os novos amigos, após breves minutos, trouxe, em desdobramento parcial, a digna senhora que dormia também em espírito, experienciando um repouso saudável que faria muito bem ao seu organismo vitimado pelo choque após-traumático. Conduzia a entidade espírita onde deveriam ter continuidade os labores de renovação das almas. Foi colocada gentilmente sobre um leito improvisado e continuou adormecido. No recanto em que nos encontrávamos, também estava o Mauro e sua genitora, a nobre senhora Martina, Dona Eutímia e Jean Michel, que de quando em quando, vivenciando uma forma de pesadelo, em espírito agitava-se. Tá bom. O mentor... Até aí, tu quer comentar alguma questão? Só para nós entender ali a mecânica. Eu tenho uma pergunta. O senhor Roberto tinha levantado a mão aí. Tá, pode falar. Fabiano, rapidinho. Pode falar, senhor Roberto. Fabiano, o que é o desdobramento parcial? Está me ouvindo, Fabiano? Sim, estou te ouvindo. O que é o desdobramento parcial? É que o que acontece? Ele precisava fazer o registro no inconsciente. Então, ele deveria estar em alerta. Porque em dado momento aqui no discurso, o mentor vai dizer que ele, ao acordar, vai ficar com as recordações, entendeu? Então, ele vai ficar em estado, é um estado de vigília, assim, é quase que sonambúlico. Ele precisa ficar assim, entre duas situações, para registrar no próprio inconsciente o fato. Nós vamos ver ainda lá no então tá. decorrer. Mas o desdobramento desse caso consciente, assim como o sonambulismo, assim, esses são considerados emancipação da alma. São estados de emancipação. É um estado de liberdade maior, assim. Mas, assim, só para a gente entender essa mecânica, vocês viram que eles reuniram todo mundo, né? Reuniram a mãe do Mauro, o próprio Mauro, a mãe desencarnada, tá? O Mauro. Levaram, então, o Jean-Michel, que é o obsessor, e levaram a professora, a diretora da escola. Isso? Pegaram bem essa mecânica aí do grupo? Sim. Então, o que o mentor está fazendo? Uma mediação, né? Mas esse mentor, ele tem autoridade para isso. Ele é um grande especialista na área da sexolatria. Depois nós vamos ver isso. Agora, eu pedi para o seu Homero parar um pouquinho. Quem gostaria de seguir mais um pouco para nós? Eu posso seguir depois, Fabiano. Então vai, pode ir agora. Daí depois, num outro momento, o seu Homero continua. O mentor convidou-nos ao recolhimento pela prece, igualmente assistido pela diretora espiritual do núcleo que nos acolhia. Havia uma psicosfera de paz e de agradecimento a Deus em tão alto padrão que se podia sentir o vibrar dos sentimentos em festa. Após sentida oração, o benfeitor Anacleto acercou-se da nobre mestra e convidou-o ao despertamento, enquanto nós outros fazíamos o mesmo com Mauro. E Dilermando, com bondade e energia, despertava Jean Michel. Como se estivesse no corpo físico,
Ao amanhecer de um dia feliz, a senhora acordou tranquila, jovial e surpreendeu-se com o grupo que formávamos. Antes de apresentar alguma interrogação, o mentor explicou-lhe: estamos reunidos em nome de Jesus, a quem todos amamos e devemos carinhoso respeito, a fim de estudarmos o drama da manhã passada, envolvendo o nosso sacerdote Mauro. Não estranhe esse acontecimento, que é mais comum do que pode parecer, em razão dos fenômenos da vida, tem sua causa em programações aqui, na esfera da realidade. Todos estamos envolvidos pelo acontecimento infeliz, cujas consequências puderam ser diminuídas graças à intervenção da misericórdia divina. Nesse momento mais lúcida, Dona Eutímia identificou Mauro e teve uma reação previsível de receio. O instrutor vigilante a serenou-a, informando que tudo estava sob controle e ela não teria por que temer ou afligir-se. Tá, aí só um momentinho, só para a gente não perder, né? Por que ela ficou eufórica, assim? Porque ela sabia do fato que tinha ocorrido, porque ela é a diretora da escola onde o Mauro havia tentado assediar a criança, é isso? Né? Só para a gente ir se situando, para ficar claro aqui o texto, tá? Mas segue então para nós. Por sua vez, o jovem sacerdote não se pôde furtar ao constrangimento imposto pela consciência de culpa diante daqueles cuja confiança defraudara. Antes que Jean-Michel pudesse intervir ou ser convidado a reflexões, o irmão Anacleto elucidou, dirigindo-se diretamente à diretora do educandário. O grave assédio de Mauro à criança constitui um crime hediondo, considerando os fatos e circunstâncias, os valores e compromissos que se encontram em jogo. Sem diminuir-lhe a responsabilidade pelo gravame, é justo considerarmos que o mesmo se encontra fora do equilíbrio emocional e racional, vitimado por conflitos hórridos e sob a injunção de forças desconexas do mundo espiritual inferior, que o aturdem e comandam mentalmente. Assodado na libido pelo vício mental e pela ação nefasta de um perseguidor espiritual, planejava abusar da inocência da criança. Felizmente, porém, não teve tempo de consumar o infeliz programa, encontrando-se agora terrivelmente ferido no sentimento e aturdido, na razão ao considerar a gravidade daquele infame instante que o alucina. Fez uma pausa oportuna no esclarecimento, a fim de que a senhora melhor compreendesse o que se passava. Logo prosseguindo. Aqui nos reunimos com o objetivo de evitar maiores danos à criança ingênua, qualquer situação de prejuízo moral à escola, assim como para encontrarmos a melhor solução para atender também o infrator. Todo erro pode ser reparado, especialmente antes de se transforme em tragédia. O nosso amigo já dilacerou os sentimentos de algumas crianças que soube atrair ao regaço da sagacidade e astúcia, objetivando seus fins ignóbeis. Chega o momento de ser-lhe dada uma oportunidade de reparação, através do qual se liberte igualmente do tormento que o vem assediando há muitos anos, desde antes do berço, tendo-se em vista o local de onde procedeu no rumo da reencarnação. As heranças que trouxe, embutidas nos sentimentos, são odientas, e os laços que o vinculam aos sítios que habitava são vigorosos. Nada, porém, que não se possa modificar ante o esforço pessoal, bem direcionado, e a entrega interior do Pai Criador. Certamente, o problema a que nos estamos referindo deve tomar um rumo de segurança,
para que se suste futuras consequências mais lamentáveis e perversas. Tá bom. Todos. Quer comentar alguma questão até Eu quero perguntar uma coisa, Fabiano. Vamos lá. Uhum. Fica à vontade. Assim, não ficou claro para mim. Porque ela ia encontrar ali, ela já estava, então, despertada enfim, do que ela teve Não, o despertar que ele diz, ela despertou no mundo espiritual bem. Ela foi levada em sono, ela foi levada dormindo, permaneceu lá dormindo. Aí eles despertaram ela lá. Ela acordou lá. Ah, tá. Ela acordou lá, porque aí parecia que ela ia encontrar o mal. Isso. E aí, antes que ela falasse, isso tudo está no mundo espiritual ainda. Isso, tá ali no mundo espiritual, é. Ah, é que tá. ela tomou um choque lá, né? Quando ela viu ele. Ah, entendi. É que aí, para mim, parecia que ela já estava, assim, acordada. Não, tudo isso em desdobramento. Isso. O espírito estava dormindo. Isso, ele estava dormindo. Não, essa é a dormindo. dúvida. Que a dúvida é se ela estava, assim, quando a Cleo está falando com ela, mas ela estava acordada ou não. Essa é a minha dúvida, né? Tá, não. Não, porque ali está escrito mesmo, né? Ela desperta, então... Ela desperta, O espírito vai indo. Aí eu achei que ela podia ter acordado e visto o Mauro, e aí começou o Anacleto, que está desencarnado, a falar com ela, então, porque ela era católica, ela não era espírita, por isso que eu estou perguntando, né? Então, isso tudo está ainda lá no outro terreno, né? Então, tá. Exatamente. Ele está lá na casa espírita. Eles estão fazendo esse encontro lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual, tá. Na casa espírita, lá no... Eles estão fazendo uma espécie, assim como a gente vai no judiciário quando tem uma mediação de conflito, sabe? Mais ou menos assim. Se diz uma reunião de conciliação, né? Exato. Porque o que é o objetivo do plano espiritual, gente? Resolver o problema. Assim, mais ou menos assim, a gente está no impulso e a gente acha que uma pessoa que comete um crime, ela merece a pena de morte, né? Ela deveria de morrer também. Só que isso, para o espírito, a gente sabe que não resolve, porque matar o corpo não é resolver o problema. Então, a gente tem que entender que resolver problema não significa dizer, ele vai falar logo depois, que está se isentando pessoas dos seus erros. Não é essa a ideia. É que a gente, às vezes, vai no afã de nos precipitar de tal forma com uma justiça muito violenta, quando, na verdade, existe uma justiça que vai fazer essa reparação. Porque o Mauro já está na reparação da justiça. É ele que está burlando ela. Porque ao nascer sacerdote e padre comprometido, já é a justiça ali chamando ele, numa boa, vamos dizer assim. Então, só que as coisas são feitas no plano espiritual para resolver problemas. Não é essa nossa justiça que a gente encarcera as pessoas achando que vai resolver. Presídio nosso aqui brasileiro não resolve problema de ninguém. De ninguém, gente. Isso daqui não é educativo. Não tem esse interesse de educar pessoas ali. O que acontece conosco, né? É que nem a gente só quer jogar fora. Sai de perto, né? Sai de perto. Tudo bem, ninguém está dizendo que tu tem que amar o teu inimigo, diz o Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer como confiar em alguém que eu não tenho confiança, né? Porque causou. Então ele vai dizer assim: amar os vossos inimigos não significa dizer ter confiança, porque o amor, diz o Evangelho, o amor pressupõe confiança. Ora, diz ele, como irei confiar em alguém na qual eu não amo? Então aí ele vai dizer, há alguns passos que se deve dar. E um deles é, primeiro, não desejar o mal da pessoa, não obstruir o seu caminho. E aí, o que acontece? Isso já é uma forma de amor. Mas nós precisamos compreender que, quando se trata de erros, existem pessoas certas para fazerem a justiça. Na Terra, é o poder judiciário. No plano espiritual, é Deus. Não somos nós. Foi o tempo, gente, que a gente pegava e matava as pessoas e achava que estava fazendo justiça. Não se faz justiça. É que quando eu tomo o mesmo ato na qual eu condeno, eu me comprometo. E eu perco o meu direito de justiça.
porque daí eu quero fazer o mesmo alegando da outra forma. Então, isso é um item. E o outro item é: quem de nós está isento de erro? Isso não está se justificando o erro de ninguém, tá? Só estamos dizendo: quem de nós está isento de erros? Então, da mesma forma que a vida joga conosco formas e fórmulas para que a gente repare, as pessoas que a gente não gosta também têm esse direito. Todos nós nascemos para sermos espíritos belos, porque nós somos, por essências, filhos de Deus. Então, nós estamos afastados dessa essência. Ao estarmos afastados, é por lógica que viemos a cometer erros, mas isso é todos nós. Todos nós. Então, o convite que esse capítulo vai fazer para nós e o que o mentor vai trazer é exatamente isso. O que acontece quando a gente viu nos casos? Vamos pegar o Michael Jackson, né? Que teve várias acusações de assédio. Resolveu-se o problema das crianças, não se expôs mais a criança e havia ali granas altíssimas rolando. Quer dizer, perdeu o senso da justiça e o interesse vigorou mais. Né? Então, não resolveram o problema, não resolveram, porque aí esqueceram do problema, porque daí o dinheiro veio para frente, e aí houve exposições. Né? Então, há uma necessidade, que é o que o mentor vai dizer, de que essa caloração que a gente tem, nós vamos ter que refletir melhor sobre isso, né? Sobre esse conceito. E buscaram sim, sempre a justiça, né? O senso de justiça. Mas cuidado com esse calor demais que nós temos, porque, para finalizar minha fala, São Luís vai dizer: a justiça é necessária e todos devemos buscar. E está inato em nós o sentimento de justiça, está cravado dentro de nós. Mas cuidado, para que a vossa justiça não esteja mascarada a vingança. Veja bem, cuidado para que o seu senso de justiça não esteja mascarado a vingança. Porque daí a gente quer fazer o outro passar pelo mesmo que nós. E aí eu perco a minha justiça, porque daí eu estou me vingando. É isso que ele quis dizer. Então, a justiça é usar os mecanismos corretos. Essa é a minha colocação. A Fabiana, em casos de pedofilia, né? Desculpe insistir, porque eu tenho lido muito e visto muito sobre isso ultimamente, que está bem forte. Essa discussão, muitas vezes, eu sei que é ruim expor as pessoas, as vítimas, as mulheres e tudo, mas muitas, agora estou falando das mulheres, não só de crianças, mas muitas das vezes, quando elas falam, né, teve um filme antes sobre isso, de assédio, essas coisas, às vezes só para quando é divulgado na mídia, porque essas pessoas, elas têm uma compulsão, né, tu sabe, né, então, tu tá fazendo psicologia. Então, às vezes, a forma, assim, de expor, assim, a descobrir isso para a sociedade, aquela pessoa, porque às vezes é uma pessoa que, como tu falou, João de Deus, era um ícone ali, ninguém vai acreditar. Só para esse ciclo de assédio, de pedofilia ou assédio sexual com as mulheres, quando é divulgado, entendeu? Eu sei que é ruim expor elas, e elas também não gostam de expor, mas eu vejo que só para quando expõe, assim, para todo mundo ver, parece que senão aquilo, porque aí quando fica assim, não mostrando, a pessoa continua sempre agindo por trás dos bastidores, entendeu, assim, né, a gente tá vendo um filme americano falando sobre os maiores casos sexuais ali nos Estados Unidos de várias mulheres, um cara da Fox, né, e tava falando isso, só parou o assédio quando alguém botou a boca no trombone, entendeu, então, assim, eu sei que é ruim expor essas vítimas, né, essas mulheres que foram assediadas, mas só parou depois que foi exposto, entendeu, assim, só porque eu penso assim, senão parece que sempre que a gente for divulgar as coisas, a gente vai expor as pessoas, verdade, mas também às vezes é a única forma que acaba contendo essa pessoa que é compulsiva, assim, ela não para nunca, né? E aí quando expõe ela na sociedade, né, a vergonha ou a mídia, é uma das formas de agir, porque senão todo mundo fica de conta que não tá vendo aquilo ali, entendeu? Então só acho que eu, particularmente, tenho dúvidas quanto a essa tua fala, assim, de... O que ele está dizendo é que não resolve o problema. O pedófilo não deixa de ser pedófilo porque foi exposto. Essa é a questão. Não, ele não. Mas ele para de fazer o mal para os outros porque ele foi exposto, entendeu? Porque ele tem a vergonha, né?
Assim, ele mente que ele não faz, né? As pessoas negam até o fim, né? O João de Deus até hoje nega, o médico aquele aqui no Brasil famoso também. Enfim, essas pessoas são doentes, sabe disso, né? Mas elas só param quando é denunciado pela mídia. Eu notei isso, né? Assim, todos os casos que eu vi só pararam por causa disso. Senão iam continuar fazendo. Quem gostaria de falar também, além da Rita? Eu gostaria, O seu Fabiano. Luiz tinha levantado a mão. Ah, quem? O seu Luiz. Ah, tá. O seu Luiz, não, é porque em um determinado momento se falou qual seria efetivamente o objetivo daquela reunião de todos aqueles espíritos, né, naquele local lá do centro onde tinha tido a reunião anterior. O próprio Anacleto, no início desse parágrafo que nós estamos lendo, terminamos de ler, ele fala que aqui estamos reunidos com o objetivo de evitar maiores danos à criança ingênua, qualquer situação de prejuízo moral para a escola, assim como encontrar uma solução melhor para atender o infrator. Ou seja, não só a criança como a escola, mas também como resolver a questão com o próprio Mauro, né? Como ajudar o Mauro, que isso é importante também nesse processo. Muito. Seu Roberto quer falar. Pode falar. Fabiano, nós vivemos num país que existem leis e que não são cumpridas pelas esferas jurídicas do mais alto escalão do país. Se nós estamos doentes, a gente vai ao médico. Se tu cai na rua passando mal, te levam para o hospital. Então, esses casos, aí todos eles, quem leva a vantagem em tudo isso é a grande mídia, um estardalhaço que eles fazem, e isso termina, eu acho que, por incrível que pareça, estimulando outros, às vezes que não praticavam isso, a praticarem. Agora, o que eu penso? Se existisse uma lei rigorosa, que punisse com severidade, entende? Então, tu pega esse agressor e recolhe ele, não ao sistema carcerário, que ao invés de recuperar, ele, vamos dizer assim, ele detona muito mais com o caráter do presidiário. Então, levar ele, porque ele está doente, para um manicômio e isola ele. Ele não vai fazer mais. Agora, as pessoas se exporem é um ato, assim, eu acho que de bravura, mas que pode trazer para elas danos irreparáveis. Como tem pessoas que vão respeitar essa situação, existem outras que vão se aproveitar dessa situação. Então, eu acho que quanto mais sigilosa for a situação, melhor. Por exemplo, no caso que nós estamos comentando agora, o irmão que me precedeu foi muito feliz, né? Existem as duas leis, né? A lei de Deus, que ela é imutável, ela foi, e sempre será a mesma, sem alteração nenhuma. Agora, as nossas leis, meu Deus do céu, primeiro, elas valem dependendo do dinheiro que o cara tem no bolso, a posição dele, a questão política dele, qual é o grau político que ele tem. Esses é uma lei diferente. Para a grande massa, é uma lei, a gente sabe, mais rígida, né? Mas o que resolve para mim é o doente no manicômio e caso encerrado. E o que eu falei, eu acho que na primeira reunião que eu participei, é uma atenção maior dos responsáveis por crianças. Em casa, então, nem se fala. E na escola, uma vigilância maior
dos encarregados. Então, é assim, ó, o mundo espiritual, a gente agiu, acho que da melhor forma, porque o que o doente precisa é de tratamento. Então, eu acho que é o caso aqui. Mas eu não sou muito dessa coisa de ir para a mídia, não. Para no momento que tu tira de circulação essa pessoa. Ela saiu de circulação. O que houve lá com o seu João de Deus? Olha, ele está sem condições de continuar atendendo. Tira ele do ar completamente. Isola ele. E eu acho que aí se resolve. Agora, quantas mulheres se exporam a uma situação ridícula como essa, e a mídia, então, aproveita e fala durante muito tempo. Como é que essas mulheres vão levantar a cabeça novamente quando estiverem diante da sociedade, né? A repercussão que tem isso na esfera familiar, talvez muitos familiares delas não tinham conhecimento disso. Então, eu acho que o estrago é bem maior. Quando o cara infringiu as leis, recolhe ele. Só que esses casos aí, volto a repetir, não é no presídio que se resolve, é no manicômio. A Rita deu a posição dela, o Roberto, e teve mais uma pessoa aqui, o Luiz. Alguém mais gostaria de trazer mais alguma contribuição? Senão a gente segue mais um pouquinho para nós ir vendo a fala. Eu gostaria. Pode falar, Eu penso que o vício ele precisa ser curado, independente de aonde colocar, e isso não cura de uma hora para outra. E as leis materiais de prisão ou de mandar para qualquer lugar, mas a criatura, se ela não tem essa ajuda psicológica e espiritual, que é o caso que a gente está vendo ali, né, do Mauro, ela não vai conseguir sozinha, de repente, fazer isso. E o que hoje o nosso sistema de vida que a gente leva, que é bem materialista, né? É tirar da sociedade, mas não está ajudando a curar, né? Então, para mim, leva tempo, tem que ter a vontade da criatura, o entendimento, é como qualquer outro vício moral que a gente estuda no Espiritismo, né? Para mim é isso. Então, leva tempo e não é de uma hora para outra e não tem regra, né? Sim. Mas, Fabiano, só para me complementar, Fabiano, hoje mesmo tu mencionou, né, não sei quanto tempo atrás, isso não importa, tu fosse ao presídio, acompanhando um outro irmão espírita para levar livros, né, que os presos lá aproveitarem. Os manicômios, eles são assistidos nesse sentido. Tem grupos espíritas, tem grupos evangélicos, que parece-me até que são os mais ativos, né? Eles entram para dentro dessas casas para justamente darem a essas pessoas assistência. Eu concordo em gênero e número com a irmã. Colocar eles lá e não fazer nada por eles é 6 por meia dúzia, né? O tempo passa, daqui a pouco eles estão na rua fazendo pior. Mas, lógico, que colocar eles lá e se valer dessa assistência. Que eu tenho conhecimento são esses dois grupos, são os grupos espíritas e os evangélicos, que trabalham nessas casas justamente para recuperarem essa questão moral das pessoas. Quem gostaria, então, de seguir para nós, dando uma boa lida ali para nós seguirmos o diálogo? Se for o caso, eu posso continuar, Fabiano. Vamos ver só se tem mais uma outra voz, assim, de alguém que queira ler. Posso ler um pouquinho? Um pouco? Tá. Fabiano, só pedir para quem estiver com o microfone aberto, fechar, porque está me dando outros barulhos aqui. Tem que deixar sempre o microfone, tá?
Todos acompanhávamos o seu raciocínio com empatia e agrado. A senhora Eutímia, a pouco e pouco, fixou-se nos comentários do mentor e pareceu aliviar-se lentamente da tensão que a mantinha em aflição. Dando prosseguimento, o sábio amigo expôs: a melhor solução para este momento não deverá ter um caráter punitivo ao infrator, que está doente, mas um objetivo reeducador, a fim de que, conscientes da severa situação, modifique por completo a existência, dando novo rumo aos passos que devem seguir na direção da felicidade pessoal e da de todos com quem conviva. Assim, sugiro que a gentil professora entre em contato com a autoridade religiosa superior, que pode estudar a solução ideal para a ocorrência, narrando os fatos com serenidade e exigindo a transferência dos sacerdotes sem comentários escabrosos, que sempre fecham a porta à solvência de qualquer problema. Acredito que o senhor bispo, notificado a respeito da gravidade do comportamento do seu subalterno, saberá como encaminhar a questão à instância superior, se for o caso, ou o equacionará conforme sejam as instruções que tenha do alto clero, facultando tempo para que pudesse ser entendida pela mestra e por todos os circunstantes, aludiu com habilidade e prudência. Não estamos escamoteando o erro nem agindo de forma conivente com o descalabro moral do paciente. A enfermidade necessita de tratamento e não de escarcéu. Sempre de bom gosto dos insensatos. O afastamento do infrator do convívio infantil, impedindo novos contatos com vítimas em potencial, é uma terapia eficiente e de grande efeito moral. Assim, confiamos na prudência e nos bons ofícios da nossa esclarecida mestra. Quando silenciou, a senhora tinha lágrimas nos olhos, não ocultando a surpresa e o sofrimento que tudo aquilo lhe causava. No entanto, forrada me perdi aqui. Não, onde? Não ignora a extensão do teu erro. Não. Eu me perdi aqui. Forrada pelo sentimento de sua fé religiosa, podia compreender que ao pecador se deve conceder a bênção da reparação, antes mesmo da punição impiedosa, que não edifica, às vezes piorando e ultrajando mais o infeliz. Levantou-se, impulsionada por um sentimento de lídima fraternidade, acercou-se de Mauro e, tomando-lhe as mãos, falou-lhe que buscaria providências cautelosas conforme as diretrizes que lhe foram oferecidas. O jovem não se pôde conter e abraçou-a com sincera fraternidade e gratidão. Retornando ao seu lugar, a mestra permaneceu quieta. Quando o mentor deu continuidade à reunião, agora dirigindo-se a Mauro, não ignoras a extensão do teu erro, e desde há muito vens tentando cicatrizar a chaga moral que te dilacera interiormente, fazendo-te decompor em espírito. Reconheces que se trata de um crime grave, no qual ocultavas as tuas aflições justificadas pelo que a ti mesmo ocorrera na infância. As raízes, porém, desses erros, agora sabes que estão no teu passado espiritual, assinalado pelo
deboche e pelo desrespeito a outras vidas. Tá Ninguém bom. atinge esse patamar. Tá bom até aí. O que eles estão fazendo? Olha só. Uma das coisas que a gente tem que ficar bem claro que não existe fatos que não estejam ocorrendo por algumas sintonias. Então, é óbvio que qualquer ato desse tipo, ele é sempre horroroso, sempre horroroso. Mas todos os laços que se unem às pessoas, nos fatos que ocorrem em todas as gamas, há um encontro de o plug e a tomada. Nós somos espíritas, nós precisamos olhar as coisas com olhos espíritas. Nós estamos, muitas vezes, olhando com olhos da matéria. Então, além dos fatos espíritas, nada vai ocorrendo que não esteja um entrelaçamento. Por isso, eles estão tramando tudo pelo um discurso mais suave, sem passar a mão sobre a cabeça dele, mas deixando claro que tudo está ocorrendo conforme as necessidades que devam ocorrer, de acordo com as afinidades das pessoas que estão envolvidas no âmbito maior de tudo, entende? O próprio Mauro está entrelaçado nisso, já desde outras vidas, tá? Só para a gente ter uma ideia. O que acontece? Como nós vivemos, muitas vezes, numa sede de justiça, e isso é natural, acaba que ela ferve no nosso ser e a gente quer a justiça para amanhã. Só que o diálogo, ele é sempre com muito cuidado, porque nós somos devedores também, gente. Então nós temos que ter um cuidado. Não, mas isso então justifica o erro do outro? Não, não é que justifica, ele só está nos pedindo. O que Jesus fala? Né? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. E aí ele tem aquela parte da questão da justiça, quando ele diz do julgamento, né? Não julgueis para não ser julgados. Ele não está dizendo que nós devemos isentar o criminoso para sermos isentados do nosso crime, não é isso. Ele está dizendo que da mesma forma como tu medes, tu também será julgado. Porque ele arremete porque também nós temos os mesmos agravantes. É que foge para nós, assim, da nossa consciência, de que tudo está tão entrelaçado no mundo, as leis de causa e efeito estão encontrando os devedores e os cobradores, que não há, gente. Veja bem, não há injustiças ocorrendo. É difícil para nós entender isso, mas não há. Ninguém irá vivenciar aquilo que não escreveu lá atrás. Por isso, Mauro foi usado como criança. Lá atrás. Porque o Mauro também foi a criança, como as outras crianças. Ele foi abusado desde criança. Então, o Mauro estava vivenciando lá atrás. Por que ele tinha a sintonia de ser assim? Alguma coisa estava puxando ele ali. Mas só para a gente ter uma ideia, por que parece ser tão cauteloso, cheio de docilidade e mel as palavras? Aqui parece assim que eles querem resolver assim, como se fosse uma fórmula romanceada, mas não é. É porque aqui nós estamos lidando com entidades espirituais que sabem de todo o cenário que nós só a grosso modo estamos vendo. Eles sabem de antemão que a grosso modo nós estamos vendo. Mas daí, então, assim, eu vou convidar uma outra pessoa, se alguém não tiver nada para falar ou quiser falar, está aberto. Se levantar a mão, eu não vou ver, aí só se alguém falar, tá? O ideal é que fale, daí que aí a gente para, né? Mas quem gostaria de seguir ali para nós? Nadir, tu não leu ainda, faz umas 2 aulas, pode ser? Posso ler, sim. Posso ler um pouquinho. Oi, Roberto. Estava ouvindo as falas da G, do seu Roberto da G e da Rita. Eles deram a solução, não é? É aquilo ali mesmo. Não é? É aquilo ali mesmo. E agora, quando tu falasse em justiça, eu estava me lembrando do Haroldo.
O Haroldo nos diz, quando ele nos fala em justiça, que o mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum espírito encarnado ou desencarnado injustiçado. Tudo está no seu lugar. Né? Tudo está no seu lugar. Isso, tem uma fala do mesmo Manuel Filomeno de Miranda, num outro livro, que ele diz assim: todos somos inocentes, mas nunca injustiçados. Bah, como é que eu vou entender isso, né? Todos somos inocentes, mas não injustiçados. Inocentes porque nós estamos aqui nesse mundo sem saber desse passado, então estamos inocentes no fato. Eu estou inocente no fato, não sei por que eu estou vivendo isso, mas não injustiça. Não injustiça. Tá? Então, há uma justiça querendo ser feita, que ela pode se modificar pelas minhas ações. Isso é interessante, ela pode se modificar pelas minhas ações, mas ela vai vir ao meu encontro, ela vai vir cobrando. Ela vem. Né? Como nós vamos ver até o final do capítulo, o que vai ocorrer. Né? Mas a Nadir, então, pode ler para nós? Sim. Deixa eu fazer um comentário, então. Não porque o Mauro foi abusado em criança que ele teria que abusar. Isso foi uma consequência que aconteceu para ele abrir os olhos dele, porque, caso contrário, ele não iria, ele estava ainda sendo, com aquela carga, aquela energia ainda do passado. Ele não tinha aberto os olhos para a mudança, e ele só mudou agora, daí depois de tudo aquilo que ele conseguiu começar a mudança, né? Mas tu sabe, então é assim, ó, a gente está aqui com os olhos na questão do sexo, né? Veja bem, do sexo em desequilíbrio. Mas uma das coisas que é interessante a gente perceber é que não é só isso, né, gente? Nós temos milhares de crianças passando por processos expiatórios no corpo, de doenças, câncer, problemas mentais, problemas de obsessão. Então, o que fizeram essas crianças? Causas anteriores das aflições. O Evangelho vai explicar. Somos inocentes? Somos, é um inocente. Ele está vivendo inocentemente aquilo, porque ele não tem como olhar o porquê. Mas ele não está sendo injustiçado. Aquela criança não está sendo injustiçada. O espírito não é uma criança, gente. Ele está criança. Ele já é uma pessoa que carrega, né? Esse passado lá atrás. Pode ler para nós. Errado. O Roberto tem que fechar o microfone. Roberto, Fabiano, mas a religião, tudo que ele aprendeu dentro da religião, não ajudou ele nada nesse momento dele. Eu digo assim, ele teve auxílio depois, tá? Mas quando ele estava lá no processo, né, de educação, de estudo, nada isso reverteu esse sentimento que ele tinha. Então, o que a igreja proporciona para aquela pessoa que está dentro de uma congregação? Não estou falando de espiritismo, tá, gente? Estou falando na igreja em si, tá? Ele tem todo um quadro religioso, uma mudança de quadro para a pessoa. Então, isso não ajudou ele em nada, ele ser um religioso. Não, é que a proposta é que, pela via religiosa, ele deveria se melhorar. Mas ele estava tentando, gente. Ele estava cedendo, mas ele também estava tentando, porque ele tinha momentos em que ele gritava. Por isso ele foi atendido. Ele foi atendido porque ele gritava por dentro pedindo socorro. Só que a gente não pode também desconsiderar que, porque, devido a ele ser um grande devedor disso, criminoso nesse ato, ele também tinha um agravante que era a obsessão, né? Então, é uma obsessão forte. Nós temos várias pessoas que cometem suicídio por vias da obsessão. Nós temos várias situações, por exemplo, os vícios, como as drogas, o álcool. A pessoa sozinha não vai conseguir. Não adianta a gente chamar de sem vergonha, não adianta falar nada, que isso tudo não vai ajudar. A pessoa tem que ter intervenção, entende? Não, então, quando atrela a questão do vício, se não houver uma intervenção, ela não vai melhorar, ela não vai conseguir sozinha. Então, e outra coisa, a questão da igreja era para ele uma forma de ele se redimir, entende? Então, ele, como eu disse, ele caiu,
porque estava batendo muito forte ali, e mais o processo da obsessão, mas ele também lutava, ele também estava lutando, não vamos desconsiderar isso, tá? Ele estava lutando muito para que aquilo ali, porque dados diálogos lá em cima, vocês viram que ele fazia muitas reflexões, inclusive à noite, quando ele caía na cama, ele pedia perdão, ele chorava, ele queria, entende? Ele ficava estentórico, assim, pedia ajuda, compreende? Mas o Mauro, ele representa muito nós, tá? Em outras circunstâncias da nossa existência, assim, em outros momentos das nossas vidas, dos nossos vícios que nós temos também. Lembrem sempre, tá, gente? A gente não justifica nada com outra coisa. Mas a gente precisa também, às vezes, olhar um pouquinho para nós, para a gente poder ver a dimensão de que qual é o melhor caminho para resolver. Para não deixar o ódio vir assim à tona. Porque quando entrar o ódio e a vingança, aí perdeu a razão. Aí nós voltamos ao duelo. Pastor. Mas agora a Nadir segue para nós. Ninguém atinge esse patamar de miséria sem que não haja transitado pelos pântanos das paixões sórdidas e asfixiantes. Agora, no entanto, importem-nos os novos rumos que deverás imprimir à tua existência. Necessitas de tratamento especializado e de um expressivo afastamento das tuas obrigações sacerdotais, demorado estudo de ti mesmo e reeducação dos hábitos, começando pelos mentais. Os devaneios que vitalizas através das imagens que intercâmbias sob pseudônimo com outros doentes morais devem ser imediatamente interrompidos, pois que eles trazem uma alta carga de sensações perturbadoras que se fixam nos painéis da mente, mais atordoando-te, mais excitando-te. Severas medidas disciplinantes deverás impor-te para que possas reparar as vidas dilaceradas, mediante as que futuramente serão dignificadas. Ao despertar-te, terás uma nítida lembrança, quanto possível, destes acontecimentos de que participas, de modo que novo programa te será delineado e deverás segui-lo com os olhos postos no amanhã feliz. Somente o bem incessante te constituirá refúgio e garantia de saúde moral sob as bênçãos de Jesus, o herói silencioso de todos os momentos. Não temas, nem te permitas novos pesadelos de horror. Silenciando, foi interrompido pelos gritos e impropérios de Jean-Michel, que indagava: como? O infeliz não pagará pelos crimes perpetrados? Que justiça é essa? Onde o reto cumprimento dos deveres e das leis? Como é possível acobertar tanta miséria através de artifícios piegas de compaixão e de terapias de mentira? Ele é um criminoso consciente. Aqui eu te pedi licença só para fazer uma fala. Aqui o Jean-Pierre, que é o obsessor, representa um pouquinho nós, né? Agora segue, então. Ele é um criminoso consciente e terá que responder publicamente pelos desvios que se tem permitido e pelo mal que vem praticando contra a pobre infância. As últimas palavras não escondiam uma alta dose de ironia e o conjunto não ocultava a perfídia de que se utilizava, a fim de gerar conflitos e dúvidas. Sem perder a serenidade que lhe era habitual, o mentor respondeu-lhe com bondade e energia: surpreendo-me com as tuas palavras, porquanto, se considerarmos a questão do crime, no caso em discussão, o responsável não é somente aquele que transita no corpo físico, mas também o nosso astuto amigo, que sabe imprecar e proclamar a necessidade de justiça. A qual justiça te referes? Aquela da cidade do deboche, de pau de depravação,
onde os seres humanos se tornaram escravos das próprias objeções? Com que autoridade reclama justiça? Tu que tens sido execrando, comparsa de exaustos hospedeiros das tuas vis sensações? Acreditas que os teus sofismas perturbem a claridade do nosso raciocínio? Enganaste, porquanto, antes de conjecturas aqui apresentadas, estamos habituados a lidar com vítimas e algozes, com psicopatas aferrados ao sexo em desalinho, desde o período em que nos encontrávamos na Terra. Logo mais, será o momento de dialogarmos contigo, e por enquanto silencie e ouve. A atitude imediata, enérgica e clara, assumida pelo orientador, fez o perturbador aquietar-se embaraçado. O nobre Anacleto deixara claro que, desde os dias do corpo físico no mundo, se houvera dedicado à sexologia, de cuja tarefa se desincumbira da elevada folha de serviços prestados aos enfermos e aos outros portadores de distúrbios na área genésica. Por isso mesmo, prosseguia afeiçoado ao mistério de atendimento aos infelizes, que tombaram nas paixões mais grosseiras do sexo enfermo, havendo sido designado por instância superior para a tarefa no qual nos encontrávamos investidos. Dando prosseguimento às instruções, volveu a dona Eutímia e explicou. Face à magnitude do evento infeliz, é de bom alvitre que, no primeiro momento, a dedicada diretora elucide ao esposo a ocorrência e com ele busque um contato com a sua eminência, o senhor bispo, pondo a par de tudo, de modo que se possam tomar providências sem as escabrosas contribuições da mídia que se compraz no lixo das misérias humanas. É certo que há uma outra mídia honesta, que narra os fatos conforme acontece, divulgando-os e esclarecendo as pessoas, o que nem sempre acontece com a correção que seria necessário, antes exaltando o mal, sem o erradicar ou apresentar saudáveis soluções para o mesmo. Aí, nesse ponto, né, o Nadir, entra um pouco o que a Rita fala, né? Então, há algumas situações em que essa exposição pode vir aqui, mas daí jornalistas, pessoas ligadas, querendo resolver o problema e não simplesmente uma exploração, né, dos fatos ali em si, né? Porque ele diz, né, então tem um lixo que se alimentam, né, desse lixo das misérias humanas. Gente, assim, ó, o que é pedofilia? Existe a pedofilia, o sexo, depois de Freud, ele é uma área, porque ele necessariamente, vamos supor, a gente olha ele pela via do sexo em si, né? Mas há muitas formas de se fazer sexo, tá? Há muitas formas de sexualização e sexualidade. Há, por exemplo, a sexualização que subiu dos órgãos genitais para a face. Por exemplo, quando a pessoa põe um beiço desse tamanho assim, que é um desequilíbrio da própria área da sexualidade, né? Há pessoas, por exemplo, que aumentam os seus seios. Há homens, né, que se transformam em monstros assim, que são todos os distúrbios, muitas vezes, da área da sexualidade manifestando por várias vias. Então, quando eu não manifesto o mais pelo ato sexual, eu o manifesto por uma violência corporal ou uma exploração do outro através de uma mídia que vai produzir uma arte, por exemplo, de uma música, onde eu coloco elementos que valorizam a questão do desequilíbrio sexual. Então, isso é sexo. Vocês entenderam? Porque ele envolve prazer. A partir desse momento em que tu tem um prazer, porque o sexo é prazer, a partir do momento, nesse caso da perturbação, que tu tem aquele prazer, não importa a via.
Então, a exploração da infância, ela não é só a exploração do órgão genital. É quando tu explora a inocência da infância. Tu pode explorar ela jogando essa criança, por exemplo, para abusos e usos. Um exemplo claro disso, Michael Jackson foi usado desde criança pela exploração que retirava-se dele todo o potencial da arte, porque todo o potencial criativo, a arte, está relacionado ao centro de força genésico. O centro de força básico, que é o genésico, o centro de força sexual ou o chakra sexual, é o chakra da criação. Por isso ele cria vida. Por isso ele cria outro ser, né, corpo. É o chakra do sexo que cria as artes, a música. Então, os artistas movimentam muito esse centro. Então, tu pode canalizar essa força de outras formas. Justin Bieber é uma vítima da pedofilia social. Então, há uma exploração daquelas pessoas. Então, nós estamos explorando sexualmente, sugando-lhe todo. Nós tivemos esse período de Justin Bieber, antes nós tivemos, por exemplo, o período do Michael Jackson, desde a infância. Nós tivemos outras crianças que foram sendo exploradas com o tempo, né, tirando a sua infância. Quando a gente rouba a inocência, porque o pedófilo ele rouba a inocência da criança, né? Assim, nós também roubamos, em vários fatores, a inocência das crianças. E aí, o que nós transformamos? Nós exploramos e, ao invés de resolvermos o problema, nós transformamos ele em uma porta. Então, nós perdemos aqueles mega shows lindíssimos de cantores belíssimos que foram simplesmente apagados da história, né? Nós temos artistas brasileiros que foram apagados da história e colocamos aberrações que não são músicas, são ruídos, né? Que representam o desequilíbrio da sexualidade. Então, o que acontece? A gente tem um olhar sobre apenas um ponto, né? Que é a exploração do sexo. Mas ali não é só o sexo em si, não é só uma forma de exploração. Existem milhares de formas de se explorar, entendeu? A inocência da infância. Quando a gente explora em todos os sentidos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque o mentor ele era especialista nessa área. O Freud vai trabalhar essa questão quando ele diz que a criança, quando ela está nascendo, a força da sexualidade e a sua questão libidinal da sua força, ela se manifestava por todas as áreas, inclusive pela própria chupar os dedos, que era uma forma de... O prazer, ele estava canalizado em chupar a mão, assim, entendeu? É o prazer, ele sentia aquele prazer imenso de fazer aquilo. Entende? Então, o prazer, depois ele vai se alocando e ganhando as áreas específicas necessárias. Isso tudo estava dentro de uma harmonia. Então, essas forças, a força da libido, a força da sexualidade, quando ela é canalizada pelo esclarecimento, ela cria potências, como Chico Xavier, ela cria potências, por exemplo, como o próprio Gandhi, né? Vamos citar esses que são mais frequentes para nós, e outras pessoas, a ponto de que muitas vezes eles deixam até de ter o ato sexual, mas não que eles não achem o sexo ruim ou errado, não é isso. É que a força da sexualidade ganha uma outra energia, uma outra canalização, entende? Então, e é muito claro isso. Aí a gente diz assim, mas o Mauro, ele explorava pela via da pornografia. E quem é que nunca viu filme pornô, gente? Alguém aqui nunca viu filme pornô? Então, eu nunca vi. Eu nunca vi. A gente está fazendo, mas a maioria vê da sociedade, né? Então, assim, a gente tem assim, ó, como é que eu vou explicar para vocês? É que o Mauro, ele é um criminoso, sim, naquele momento, porque ele não pode justificar. Mas o Mauro representa a maioria de todos nós em várias áreas da nossa existência. Entendeu? É isso que este mentor está querendo trazer aqui para nós. Quem gostaria de falar ou ler, ou seguir lendo? É assim, né, Fabiano? Não, eu acho que
todos nós temos qualidades e defeitos, seres humanos estamos aqui para aprender, a gente que é espírita sabe que a gente dá um degrau cada existência, né? A gente já falou sobre isso em outras lives, né? Mas eu acho assim, eu não consigo me identificar com ele assim, nada, assim, sinceramente, assim, eu acredito que tu possa ter outros defeitos, mas assim, é que essa questão, eu acho que é porque ele tem também coisas de outras vidas, né, e eu acredito que há uma fuga, né, assim como o alcoolismo, as drogas, o sexo, a sexolatria que tu fala. Mas, assim, posso ter outros defeitos, mas eu não consigo identificar nessa questão, assim, específica, entendeu? Porque eu acho que ele tem uma mente muito, assim, não sei, para mim isso pega muito forte, assim, né? Não sei se é porque eu sou mãe, tenho lido muito sobre esses casos de pedofilia, assim, me incomoda profundamente. Tá lendo esse livro, fazendo esse curso, sinceramente, Fabiano, para mim é um extremo desafio, assim, é bem pesado, né, assim. Me revolta bastante, assim, né? Claro, a gente como espírita tem que saber que isso acontece, tem que entender, até porque vamos para a mesa mediúnica ou para essas outras atividades, né, Fabiana? Então, aquilo que tu fala, né? Gostando ou não de certos assuntos, temas, a gente tem que acabar abrindo a mente, assim, para saber perdoar, respeitar, mas não é fácil, sinceramente, assim, né? Porque destrói muitas vidas, assim, né? A gente vê histórias, assim, né? E relatos, assim, eu vejo, assim, eu procuro ler muito sobre isso, ver filmes e me colocar no lugar dessas pessoas, assim, então, para mim é bem difícil, assim, te confesso, assim, tá sendo bastante desafiador, assim, mas claro que eu concordo contigo, né, a gente não tem que ficar aqui, digamos, querer se vingar, né, que seria o que a gente às vezes, assim, tem que trabalhar isso dentro da gente, tá, mas isso vai resolver o problema dele, vai solucionar? Não, ele precisa ser tratado, como se falou aqui o Mauro, né, e claro que espero que ele também consiga reverberar em outras coisas positivas, né, porque ele também causou muito mal, né, então isso eu acho que, como tu falou, a justiça divina, a justiça, a gente acredita nisso, né, como espírita, né, mas eu te confesso, assim, que eu não me identifico, assim, eu falo, mas nós temos, não, claro, a gente tem defeitos, né, cada um tem, uns tem em relação a uma coisa, outros em outras, todos nós não somos seres perfeitos, não estaríamos aqui, né, na Terra encarnada, mas ao mesmo tempo eu também não me identifico, assim, sabe, eu acho bem difícil esse tempo, para mim, pelo menos, pega bem forte, assim, né, talvez porque eu seja mãe, eu vejo essas histórias, assim, eu fico bem, assim, me incomoda, né, não vou mentir. Não, eu acho perfeita a tua colocação, é isso aí, a gente tem que se colocar e mostrar os nossos limites, né, as nossas condições de entender e o que a gente aceita, né. O que eu trago aqui, gente, não é apontar dedo para ninguém, imagina, eu não concordo nada com esse Mauro aí. Por mim, se eu pegasse ele fazendo com essa criança, eu batia com a cabeça dele na parede. Se eu pegasse ele, eu ia fazer diferente. Eu me conheço nesse aspecto. Por isso que talvez o Espírito nem me usaria para ir lá dizer, olhar para ele e dizer assim, meu querido, vem cá, quero falar contigo. Eu acho que comigo não daria certo. Mas o que é instigador é exatamente o que ele está provocando em nós, né? E essa ideia, a proposta ali do mentor, ele está fazendo um diálogo que nos tirou dessa... Pode falar. Estava vendo essa fala da Rita, fica uma pergunta bem forte para nós, mas nós, ser humanos, proporcionamos tudo isso? Né? É uma pergunta que fica com o Espiritismo, né? Nós fizemos para nós mesmos, mas nós somos capazes de fazer, gerar, fazer tudo isso? Né? Ô, Fabiana, eu achei incrível essa colocação que tu colocou sobre canalizar isto para outras funções. Achei maravilhoso. Que nem tu colocou, Chico, né? Sim. Coisa mais linda, né? A colocação que tu fez aí é uma coisa que realmente não tinha passado pela minha cabeça. Isso aí, como tu colocou, entende? Essa canalização que tu fez. É porque a força do sexo é a força criadora. Só para que a gente tenha uma ideia, tá? Então, eu não sei que horas são, gente. Nós temos 3 minutos, eu não sei 10h13 já. Vocês que têm folhas aí, eu estou no PDF, vocês têm muita folha ou não? Quantas? 4. Mas botar a Rita ler, que a Rita lê rápido.
Não. Eu só quero saber quantas folhas tem, só para me falar uma coisa. 4 folhas. Fabiano, nós lemos a metade. 4 folhas. 4? Tá, então eu vou falar em outro momento sobre a Kundalini e o caduceu de Mercúrio, que tem a ver com essa questão da canalização do sexo, tá? Mas depois, se der tempo, eu falo. Vamos seguir então, dar uma acelerada. Deixa eu só dar um comentário da coisa da Rita. Quando eu tinha meus filhos pequenos, eu era assim que nem a Rita. A gente lutava muito. Hoje eu já até atendi no AF lá pessoas com esses problemas. E aí eu tenho que ter uma visão diferente de atendimento. É um pouquinho assim, claro que essa coisa, como disse o Fabiano, acho que eu também ficaria muito indignada. Mas não sei se eu bateria na cabeça, mas eu acho que eu já estou conseguindo um pouquinho mais, mas é difícil mesmo para atender tudo isso. Eu já peguei em escola uma situação assim, tá, gente? E eu me contive, me segurei do vigilante batendo fotos das crianças. Aí eu me aproximei dele e, para mim ter certeza de que realmente ele estava fazendo o ato, eu disfarcei por trás e vi, né? Ele estava batendo foto de meninas. Aí eu peguei, cerquei da volta dele e perguntei assim, por quanto tempo ele iria ficar batendo ali foto. E se ele gostaria de mostrar para mim e para a direção. Aí ele ficou estarrecido, mas eu notifiquei a direção. E a direção chamou ele. Depois eu não sei como é que ficou a situação. Mas me subiu sangue assim na cabeça. Né? E eu tava no recreio. Naquele dia era eu que tinha que ficar com as crianças controlando, né, no recreio. E aí foi bastante complicado, difícil. Assim. Mas vamos dar uma acelerada então. Vamos lá. Velha, ali por que silenciasse? É para eu ler? Tem um colega, acho que está com a mão levantada, Roberto. Eu vou pedir para o seu Roberto deixar eu segurar um pouquinho, a gente dá uma lida boa e depois tu fala, pode ser? Pode, com certeza. Dando prosseguimento às instruções, volveu a dona Eutimia, explicou. Em face da magnitude do evento infeliz, é bom ao vitre que, no primeiro momento, a dedicada diretora elucide ao esposo a ocorrência e com ele busque um contato com sua eminência, o senhor bispo, pondo-o a par de tudo, de modo que se possam tomar providências sem as escabrosas contribuições da mídia, que se compraz no lixo das misérias humanas. É certo que há outra mídia honesta, que narra os fatos conforme acontece, divulgando-os e esclarecendo as pessoas, o que nem sempre acontece com a correção que seria necessária, antes exaltando o mal, sem o erradicar ou apresentar saudáveis soluções para ele. Portanto, por que silenciasse, como percebendo que a nobre senhora teria algumas interrogações, o mentor aquietou-se por pouco, facultando a dona Eutimia inquirisse. Perante as leis de Deus, um sacerdote que jura ser fiel à verdade, trabalhar pelo bem da comunidade, ser pastor de ovelhas, que se lhe entregue confiantes, e defraude o compromisso através da conduta execrável, ficará impune? Não são pecados mortais os atos infames que o padre Mauro vem praticando com insistência? E suas vítimas, como ficarão? Com a mesma sinceridade, o benfeitor respondeu: ninguém foge das leis de Deus, que vigem em toda parte, que estão escritas na consciência de todos nós. O nosso irmão não fugirá de si mesmo, das cenas escabrosas que se permitiu, do remorso que o dominará por largo período. Isso, porém, somente sucederá mais tarde, quando desperto e disposto ao resgate, começar o período de refazimento. A punição divina, o pecado mortal, nunca se faz de maneira destrutiva do pecador, mas de forma que o edifique, convidando a reparar todos os danos perpetrados mediante ações dignificantes e restauradoras do equilíbrio. Por isso mesmo, é nós, a todos, muito difícil o julgamento correto, por desconhecimento das causas profundas e a modesta percepção do todo no acontecimento que somente a consciência cósmica penetra, mas ninguém se libera da culpa sem padecer-lhe os efeitos danosos e cruéis. Interrompeu a explicação por um pouco, a fim de nos permitir assimilar o seu conteúdo profundo e continuou.
Pelo que nos dado perceber, a renovação de Mauro já começou a partir do instante em que se deu conta da própria loucura. Por sua vez, a misericórdia do Pai, em nome de sua justiça, facultar-lhe-á um longo período de isolamento, possivelmente em uma clínica onde irá se reajustar aos padrões de comportamento saudável, inspirando a cuidar de crianças enfermas, portadoras de alienações mentais e distúrbios nervosos, assim resguardando-se da prática de atos indecorosos, assistindo-as, socorrendo-as, amando-as, sendo repudiado, maltratado, agredido. As entidades perversas que as obsediarem, sabendo do passado do então futuro devotado benfeitor, agirão agressivamente tentando desanimá-lo, provocando-o para que se afaste do bem-fazer e tombe novamente nos escuros abismos da loucura. Neste momento, porém, luzirá o amor do Pai, inspirando-o a prosseguir, e sua mãezinha desencarnada que o vem ajudando a sair do fosso. Ser-lhe-á o anjo da guarda, insistindo pela sua renovação e felicidade, e não faltarão outros socorros, porque o bem é a coroa divina, é a coroa da vida, e jamais segue a sós, sem amparo na retaguarda e com atração na vanguarda. As criancinhas danificadas emocionalmente receberão de igual modo o melhor conforto moral e espiritual, em vez de, após o escândalo, receberem poupudas indenizações expostas ao ridículo, aos conflitos públicos e ao escárnio daqueles mesmos que aplaudem as reclusões das cenas estúpidas e escabrosas. Aprisioná-lo em um cárcere infecto, colocá-lo entre bandidos outros que poderão assassiná-lo, como vem ocorrendo no mundo de maneira, fará alguma maneira de deter a eclosão de episódios de pedofilia que se multiplicam em razão de deboche que desgoverna as criaturas. Antes estimularão outros enfermos a serem mais hábeis, a investirem mais no turismo sexual, em grande voga, que rende fortunas incalculáveis aos seus exploradores e ao veículo de informação que os divulgam com dubiedade, sem o caráter sério de deter o fluxo destruidor. Continua. Novamente fez pausa, adentrando-se pelo futuro da programação que trazia em mente sob os aspúcios devenerandos pensageiros da luz, concluiu. Chegará o dia em que a perversidade desaparecerá da terra e a escabrosidade das almas será substituída pela compaixão, pelos sentimentos de amor, com respeito pela vida. Nesse dia, que certamente não será imediato, as ocorrências abomináveis estarão nas páginas da história como pertencentes ao período da brutalidade e primitivismo da criatura humana, qual ocorre com inúmeros fenômenos do passado. Até chegar este momento, a todos nos cabe as atitudes de ajuda e de compreensão, de energia e de bondade, educando os calcetas e atendendo as vítimas, de forma que o equilíbrio moral predomine nos arraiais da sociedade terrestre. Nosso irmão enfermo transitará um longo percurso de recuperação e de reconquista de si mesmo. Ajudemo-lo antes que o destruamos, considerando que a vida são bênçãos e que todo aquele que estiver sem pecado atire-lhe a primeira pedra. Todos nos encontrávamos emocionados. A lógica, a temperança, a sabedoria do benfeitor levam-nos às flexões interiores muito profundas quando analisamos o que fizéramos e como nos encontrávamos ante o infinito de possibilidades edificantes que nos aguardavam. Dona Eutimia anuiu completamente, apresentando serenas e quase feliz. Neste momento, o benfeitor dirigiu-se a Jean-Michel, que se apresentava aturdido ante o que acabara de ouvir. Desde quando perdera o discernimento e tombara no abismo do ódio, da perversão moral e da criminalidade, não tivera ensejo de reflexionar em torno da vida e de sua grandeza, dos objetivos essenciais ao crescimento para Deus, que é inevitável. Dava-se conta, neste momento, do engodo que se permitia e da ilusão que buscara transformar em realidade eterna, lubridiando os códigos divinos. Quase atoleimado, ouviu o irmão Anacleto falar-lhe: quanto a ti, irmão querido, o amanhã sorri mil dádivas de felicidade. Chegou o momento de te libertares também da cangodienda de sofrimento bestial que nada te ajuda, antes mais te alucina. Da situação de vítima da hediondez, te tornaste comparsa e fomentador de novas misérias contra a humanidade. Hipnotizado pelo prazer selvagem, já perdeste o rumo dos teus nefandos objetivos, que eram de perseguição, tombando nas malhas da rede das misérias que
teceste, tornando-te vítima de ti mesmo e dos teus planos diabólicos. Agora despertas para a vida nova, para os novos compromissos. Ouve, Jesus te chama para a felicidade e não te podes negar a um ensino especial. Renascerás na carne oportunamente, chagado e aflito, com os estigmas que cravaste nos tecidos sutis do espírito, através do teu corpo intermediário, hoje deformado em dilacerações. Já imprimiste no teu futuro uma infância limitada por anomalias mentais e físicas de várias naturezas, na qual te demorarás por mais ou menos uma dezena de anos tormentosos, visitado, vez que outra, pelos teus companheiros do antro da depravação, que te explora as energias, mas afligindo-te. Neste exílio libertador, terás como benfeitor o companheiro pela senda de espinhos. O nosso Mauro, que te recolherá na casa da caridade, que erguerá oportunamente em distante recanto do Brasil, em cuja oportunidade vós amareis, ajudando-vos reciprocamente. Confie em Deus, que é teu Pai, como é nosso, e liberta-te de ti mesmo, desse comportamento infeliz que te desnaturou. Quanto possível, estaremos contigo, e os benfeitores nunca se apartarão, ajudando-te nas desincumbências do dever. O infeliz encolheu-se como se desejasse ocultar as formas degeneradas e prorrompeu em pranto volumoso, desesperador, quase convulsionando. Foi então que Mauro, reassumindo a personalidade de Madame X, a antiga dama lasciva e pervertida nos dias do Império Napoleônico, levantou-se e, telementalizada pelo guia Anacleto, abraçou o sofredor, dizendo-lhe em lágrimas: ajuda-me com teu perdão, a fim de que eu possa te ajudar com minha compaixão, e juntos possamos... Só um momentinho rápido, assim. Então, ele toma a personalidade de qual ele era lá, a cafetina do prostíbulo em Paris, na época de Napoleão, que era a Madame X, né? Então, teve um menino que ela vendeu para abusos sexuais ao tirar do seu pai, e por isso gerou toda a trama de obsessão. E ali, então, ele vai ter na persona, já não mais na persona Mauro, mas agora na persona antiga, né? Porque era preciso que voltasse para trás com aquela lá, para que ele olhasse aquela lá, né? O obsessor olhasse a Madame X, não mais o Mauro agora. Mas pode seguir, só para a gente fazer esse olhar. Então tá. Daí Anacleto abraçou o sofredor, dizendo-lhe em lágrimas: ajuda-me com teu perdão, a fim de que eu possa te ajudar com a minha compaixão, e juntos possamos reabilitar-nos de todo o mal que fizemos através do bem que possamos fazer. Somos duas aves feridas que temem voar, receando o tombo do abismo. Deus nos dará força, ajudar-nos a recuperação, a recuperar nossas plumas, para que planemos acima do Pantanal que nos retém afogando-nos. Perdoa-me, por Deus. Eu estava louca e venho continuando em alucinação. Não pôde prosseguir porque o verbo ficou estrangulado na garganta túrgida. O abraço, porém, que a sua vítima não pôde evitar naquele momento, selava compromissos de acerbas dores para o futuro. Todavia, abria a via redentora da libertação. O espírito infeliz redarguiu. Que Deus nos perdoe a ambos, desditosos que somos. Cessados esses momentos de forte emoção, o irmão Anacleto concluiu: retomai aos vossos corpos e recordai-vos deste abençoado sonho no país da realidade, dando-vos a oportunidade para a conquista da paz. Tomado de profundo sentimento de gratidão, o nobre benfeitor orou, exteriorizando aos céus o reconhecimento profundo de todos nós. De imediato, os participantes do encontro espiritual foram reconduzidos aos seus lares, à exceção de Jean-Michel, que seria deslocado para outro lugar onde teria preparação para a futura reencarnação, mediante o qual daria início a uma nova etapa da sua vida. A noite que estivera recamada de estrelas cravadas no seu dossel de sombra cedia lugar levemente ao rosto da manhã que lhe colocava as primeiras claridades do dia, como anunciar os novos programas de bênçãos para muitas vidas. Aqui nós terminamos, só para te falar uma coisa, Rita. Então, tu viu que ele diz assim, de imediato retorna-te para o corpo. É porque é um processo hipnótico, né? Ele faz isso com intenção de gravar ali.
a mensagem, porque a mensagem tinha que ficar gravada. E a pergunta que eu fiz ali na hora, depois eu fui entender no final, eu disse assim, só um pouquinho, se ele vai abrir agora, olha eu, se ele vai abrir agora um lar para criança com deficiência, será que ele vai continuar abusando, né? Porque ali tem uma criança com deficiência. Não, ele, não necessariamente, porque vai ficar muito forte a informação do plano espiritual na mente dele, entendeu? A ideia, a proposta era essa. E ele vai receber uma criança que vai chamar a atenção e vai cativar ele. Aquela criança vai ser um cativo tão forte para ele que ele vai se apegar naquela criança, e ao se apegar naquela criança, ele vai desenvolver o amor pelas outras crianças, porque ele não vai querer que façam mal para aquela criança, entendeu? Sabe aquela história assim, ó, só sabe quem sofre, só sabe a dor de a perda de um filho quem é mãe, né? Ou quem é pai, mas mãe é maior, né? Então só sabe quem passa. Então o Mauro ele vai precisar sofrer um apego ali. E aí vai vir essa criança para cair nos braços dele e ele vai cair de amor por essa criança. Com esse agravante, que é um agravante positivo, da informação do mentor ali fortemente nele. Né? Aquela chamada vai vir com um espelhamento forte. E a gente sabe que realmente ele teve êxito, tá? Vocês viram a fala do Divaldo no vídeo que eu mandei para vocês? Que o Divaldo encontrou ele aqui, Santa Catarina, né, parece? E que ele se apresentou para o Divaldo, né? Porque ele caiu o livro na mão dele, ele já é um homem de 60 e poucos anos, e aí ele procurou o Divaldo Pereira Franco e relatou e disse, esse Mauro sou eu. Mas eu já estou reabilitado, assim, eu não estou... Abandonei o sacerdócio, abandonei tudo. E ele está trabalhando com crianças, ele criou esse instituto com outras pessoas, e aí ele está fazendo esse trabalho. Mas só para anunciar a nossa aula seguinte, é atendimento fraterno. Gente, ó, Nadir, se quiser saber como vai ser, como é o plano espiritual lá na hora que tu está no atendimento fraterno, e esse capítulo aqui. Esse capítulo é magistral. Ótimo. Quem trabalha no atendimento fraterno vai se identificar muito. Mas deixa eu aproveitar os minutinhos finais só para mostrar para vocês aqui o caduceu de Mercúrio, gente. Peraí, só um pouquinho, bem rapidinho. Eu sei que nós estamos no nosso tempo. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que é falando para nossa amiga aqui, a Rosa, tá, Rosa? Questão da canalização da força da sexualidade. Sempre olhando para aquela fala, tá? Sexo não é ruim, não é mal. Né? Como qualquer outra potência, somos nós que canalizamos de forma errônea. Né? Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Esse símbolo todo mundo já viu, né? O símbolo da medicina, caduceu de Mercúrio, mas também ele é, se não me engano, da contabilidade, tem na contabilidade que usam, tem outras áreas que usam esse símbolo. Prestem atenção, o caduceu é aquele cajado lá no meio, tá? E vocês viram que tem duas cobras entrelaçando ele? Ok. Duas asas, né? Asas que libertam o amor e o conhecimento. E lá no alto, vocês percebam aquela bolinha lá em cima do cajado, aquilo é o chakra coronário, a coroa. Né? É o último chakra que ascende da evolução. Então, a força da sexualidade representada na cobra, por isso o símbolo Adão e Eva, do paraíso, ela se arrasta, a cobra se arrasta, exatamente porque essa força é assim. A força da sexualidade, quando ela vai se canalizando, mas isso é através da evolução, tá, gente? Não é um querer. Eu quero agora e deu. Não. Isso aí é com muitos milhões de anos. Então, a força, isso chama-se a Kundalini, tá? Ela está subindo e ela vai passando por todos os centros de força e vai iluminando. A cobra ali, ó, vai iluminando as duas, e aí que é o equilíbrio entre as duas asas, por isso as duas cobras. E aí, quando ela vai até o final, ali não vai, né? No caso, as cobras não vão. Quando ela sobe, então, até a coroa, ela, então, se ilumina. Ele ascende espiritualmente. É quando o espírito atinge o grau crístico, né? Por isso, Jesus Cristo tinha a coroa de espinho, que não era à toa que ele tinha, que era o símbolo de que, para ascender a coroa, o coronário, há muito sacrifício, por isso os espinhos. Entende? Por isso a rosa tem espinhos. Então, para ascender a essa força,
é a força do sexo, a força da sexualidade. Por quê? Porque é a força criadora da vida. Então, tudo que tu faz, tu tá fazendo usando a força do sexo, tá? Tudo tu tá usando. Um alimento bem feito, tu tá usando a força do sexo. Por exemplo, uma pessoa desequilibrada está usando a força do sexo, um desequilíbrio. Entende? Então, o Chico, quando psicografava, estava usando toda a força da sexualidade, subindo aquela energia e acendendo. Então, ela vai acendendo, conforme a evolução, ele vai aumentando, vai indo, bate lá no sistema, no cardíaco, na emoção, depois vai indo racional, e aí quando atinge lá a coroa, ela atinge as duas asas se abrem, né? E aí ele consegue o equilíbrio emocional. Então, assim, Jesus Cristo não tinha, gente, Jesus Cristo não tinha necessidade do sexo. A força da Kundalini dele já tinha atingido lá no alto, assim, entende? Não, veja bem, não tem nada a ver com porque o sexo era pecado, então Jesus não. Era simplesmente porque ele havia canalizado já toda a sua potência em maior, assim como um estado crístico, né? O Buda também acende, assim, né? Quando a força lá de cima. Então, literalmente, ela explode, como os orientais vão dizer, o chakra da coroa, o Shisasrara, que é o chakra maior, é o chakra que ilumina todo o ser. Então, ele acende ali. Esse é o símbolo da força da sexualidade, que todos nós temos essa potência sexual, só que neste momento ela está canalizada para a questão da procriação, né, na questão do sexo, também da questão do amor, do prazer, mas ela ainda vagueia entre um equilíbrio e um desequilíbrio, porque tudo eu estou, por exemplo, assim, né, a pessoa quando não está em desequilíbrio pode muitas vezes ter problemas relacionados às questões sexuais, né? Então ela não está resolvendo algumas questões, vai para os desequilíbrios. Quando ela começa a resolver essas questões que o amor vai vindo na frente, então a Joana vai dizer, né, que o ato sexual ele não é o prazer final, que é o gozo final, é uma viagem, é uma grande viagem, porque a Joana vai dizer que o sexo é o tocar, é o olhar, é a carícia, é o sorriso, já é o ato sexual. Então ela diz assim, é como se fosse uma viagem de trem entre montanhas e vales, em que a chegada na estação não é o mais importante. O mais importante é a viagem. Veja que interessante o sentido que ela dá para a questão do sexo. Então, assim, quando as pessoas já estão namorando, elas já estão em ato sexual. Elas já estão nessa, né? A mecânica apenas do sexo é pura, se nós a termos somente nisso, é puro instinto animal, né? Que o animal vai lá, acopla e vai embora. Os seres humanos, ela precisa a Kundalini, essa força, subir para ser iluminado. Então, isso tudo aí o Anacleto sabia, especialista nessa área da sexualidade. Mas era isso, então, só para passar para vocês. Eica Rosa perguntou, né, como é que se canaliza o Chico, que estava canalizando isso. Com certeza, o chakra da coroa dele, por isso ele soltava perfumes. Já não tinha os problemas. Passamos 7 minutinhos. Seu Homero, passo a palavra para ti. Desculpe, eu acho que o Roberto queria falar ali. A Roberto queria falar alguma coisa, É só um registro bem rápido. E eu faço como estímulo, né? Está conosco a Vanessa, que eu não sei se está em Belo Horizonte ou em Curitiba. E falo, minha filha, para te estimular, não abandonar esse estudo sobre hipótese alguma, esteja aonde tu estiveres. Conecta conosco e, como o pai te disse, daqui a poucos meses, tu vai te deliciar com tudo aquilo que tu vais aprender aqui conosco. Um beijo no teu coração, te amo muito. Muito obrigado, muito obrigado. Curitiba ou Belo Horizonte? Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Hoje eu estou em Belo Horizonte e é um prazer estar participando do grupo. Queria ter falado um pouquinho antes sobre um assunto que foi muito interessante que o Fabiano mencionou,
Sobre pedofilia, que nunca tinha passado na minha cabeça, eu vou ser bem rápida. E até obrigada, pai, pelo convite do grupo. Espero poder participar, né, sempre possível. É um pouquinho cansativo porque eu saio tarde, mas está tudo bem, enfim. O que eu queria falar era que o Fabiano mencionou sobre o Justin Bieber. Eu nunca tinha me dado conta que a pedofilia ela não é só o ato sexual ou somente, né, a pessoa está, enfim, coagindo a outra e passa a mão, etc. e tal. O Justin Bieber, ele é um cantor, né, para quem não conhece, e o documentário dele é muito interessante. Ele foi uma criança extremamente assediada mentalmente, né? Então, ele teve, infelizmente, depois ele teve muitos resquícios depois, né, que deixaram ele muito abalado, inclusive até hoje. Então, eu nunca tinha pensado nessa parte da pedofilia, né? A gente sempre pensa que é somente o ato sexual, somente a abordagem, enfim. Mas, então, para mim hoje foi muito interessante esse capítulo, assim, para eu refletir que a pedofilia não é somente isso, né? Ele era só uma criança e às vezes não queria, né, fazer um show, não queria isso, e até que ele chegou ao ponto de, né, das drogas, da bebida, e enfim, é bem legal assim, o documentário, quem puder assistir. Talvez vocês entendam também hoje como eu, enfim, né, talvez vocês já sabiam disso, que a pedofilia ela não é só o ato, né, em si. Ela é essa coisa de assediar o menor, né? Ele nem sabia, às vezes, o que estava acontecendo, ele precisava subir em um palco com, sei lá. Amado, o nosso tempo está estourado. Combinado, a gente fala na próxima. Eu te digo em seguida. Tá bom. Algum irmão queria fazer a prece de encerramento para nós? Tá, então a gente vai fazer. Seu Roberto vai fazer a prece? Posso fazer. Ok, obrigado. Eu convido os irmãos para elevarmos nesse momento, mais uma vez, o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida, ao Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso orientador, nosso guia, aos espíritos benfeitores, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos fraternalmente, como verdadeiros irmãos, no estudo da nossa amada doutrina espírita, esperando que na próxima semana, com as bênçãos do céu, nós estejamos mais uma vez reunidos. E que assim seja. Amém. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, uma boa semana. Boa noite. Tchau. Um abraço a vocês.